Neste terceiro domingo da Páscoa, tomaremos o Evangelho de Lucas, dos discípulos de Emaús, e lá fala da fração do pão. Quero compartilhar com você uma reflexão sobre isso. Jesus aceita o convite dos dois discípulos para entrar na casa. Quando Jesus entra na casa dos seus discípulos, esta se transforma em sua casa. O convidado transforma-se no anfitrião. Aquele que foi convidado passa a convidar. O relato nos diz que Jesus sentou-se à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Ao falar da partilha do pão, tem na mente do evangelista Lucas a Eucaristia. Na Eucaristia, Jesus dá tudo. Este é o mistério da Eucaristia. Então, seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. Em contraposição, a seguir do início, a abertura dos olhos dos discípulos é enfatizada no momento em que Jesus abençoa, parte e reparte o pão. Esse momento, que é o ápice de todo o relato, é sublinhado novamente no último versículo. E eles narraram como o haviam reconhecido na fração do pão. O uso do verbo na voz passiva, seus olhos foram abertos, é chamado passivo divino, porque é uma forma de afirmar que o sujeito da ação é Deus, que foi Deus quem abriu os olhos dos discípulos. A fração do pão, que é a Eucaristia, continua a ser para os discípulos de Jesus de todos os tempos o sinal por excelência da presença do ressuscitado, o lugar onde eles podem e devem descobrir essa presença, e a partir do qual poderão dar testemunho da ressurreição. Em várias passagens do livro dos Atos, Lucas diz que os cristãos se reuniram no fim do primeiro dia da semana para a fração do pão. Nós comungamos o corpo do Senhor, mas não só para saborearmos o corpo do Senhor. Somos chamados a viver uma vida eucarística, uma vida partilhada. Onde há partilha, há também abundância. A Eucaristia é uma celebração da nossa humanização. A Eucaristia deve tornar-nos mais humanos, mais irmãos repartindo e partilhando o que somos e temos. Partilha é a memória do Cristo, da qual devemos nos relembrar sempre e a qual devemos fazer parte de nossa vida cristã. Quando as coisas saírem das garras da ganância, haverá abundância e ninguém passará por necessidade. Ninguém. As mãos gananciosas fazem com que falte pão para a mesa da maioria. No início, os dois discípulos estavam muito tristes, sem esperança e com medo do futuro. Agora estão ansiosos por partilhar a experiência com os outros discípulos. A palavra e a fração do pão transformaram os discípulos de pessoas sombrias em portadores da esperança, da vida e da alegria. A esperança, na mesma hora voltaram para Jerusalém, acentua a pressa dos discípulos para empreender o novo rumo de suas vidas, operado pelo encontro com o ressuscitado. A graça de Deus não admite demora, como a fome não quer esperar. Voltar é uma das palavras prediletas de Lucas. Ela aparece 25 vezes em seu evangelho. No relato dos discípulos de Emaús é usada para dizer que os dois voltaram para Jerusalém, de onde o evangelho deveria irradiar e chegar a todas as nações. Depois de terem reencontrado e reconhecido e de terem sido iluminados, a noite escura é para eles clara como o meio-dia. Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Para quem fez a experiência do encontro com o ressuscitado, não existe mais medo, não existem mais obstáculos como cansaço, não existe mais escuridão, nem portas fechadas que impeçam empreender os caminhos do anúncio do Evangelho, da comunhão e da missão.
O que nos chama a atenção também é que um dos dois se chama Cleofas e o outro não tem nome. O outro, sem nome, poderia ser interpretado como um espaço vazio no qual cada um de nós é chamado a inserir o seu próprio nome. É um convite para percorrer, junto com Cleofas, o caminho que conduz ao reconhecimento do ressuscitado presente, lá onde 2 ou 3 estão reunidos no seu nome. Meu irmão, minha irmã, que esta reflexão possa te ajudar a viver melhor o anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço e fique na paz.